Então, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas para essa nossa terceira noite de estudos e reflexão sobre o nosso ciclo de debate COP30, Desafios e Perspectivas. Hoje, somos convidados a refletir sobre o grande desafio da educação ambiental à luz da COP30. E por isso, antes de apresentar a nossa convidada para ministrar e nos conduzir aí nos trabalhos de hoje, eu queria poder aqui pedir a liberdade da gente trazer uma mensagem, uma provocação inicial a partir da encíclica Laudato Si do nosso saudoso Papa Francisco. A encíclica Laudato Si, o Papa Francisco nos lembra que a educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza. A crise social mundial, aprofundada e generalizada pela globalização do modelo hiperliberal da economia, que absolutiza o mercado, acrescenta-se a profunda crise ambiental que nosso planeta padece e que ameaça de uma forma tal que nos sobressalta e causa pânico pelas consequências que, a um prazo muito curto, possam colocar em risco a própria sobrevivência humana. A Terra, entendida como um imenso ser vivo, está doente e gravemente ferida, e com ela a humanidade inteira está mortalmente ameaçada. Parecia que o ser humano tivesse trocado sua missão de ser o anjo da guarda da criação pelo papel de anjo exterminador. A enumeração dos problemas que configuram essa crise é mencionada pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si, que lembra o que está acontecendo em nossa casa: a poluição, a mudança climática, a questão da água, a perda da biodiversidade, a deteriorização da qualidade de vida humana e a degradação social. No centro da economia, da política, da vida social, da educação, da própria teologia, o Papa Francisco nos convida a posicionar a ecologia como um novo paradigma, uma compreensão global da vida e do mundo, que exige uma conversão radical e uma transmutação em cada um dos campos da vida humana, da nossa mente, do coração, das nossas atitudes e práticas. A ecologia está se convertendo em uma chave para interpretar a realidade em seu conjunto. Somos convidados a apostar em um outro estilo de vida e a redescobrir que tudo está relacionado com tudo. Queremos dar com propriedade, assim como fomos inspirados na noite de ontem pelo nosso amigo Padre Dário, o nome de ecologia integral a essa revolução e reconversão global. Mas, desde a encíclica Laudato Si, o Papa Francisco também nos chama a uma espiritualidade ecológica. Essa espiritualidade ecológica trata-se, no universo da escola católica, um novo sentido às nossas relações com os outros e com a natureza.
A espiritualidade ecológica, ela propõe criar uma nova aliança entre o ser humano e a natureza, para que nosso futuro como espécie não esteja ameaçado e desapareça. Trata-se, essa espiritualidade ecológica, de estabelecer vínculos de ternura, de cuidado, de imensa fraternidade e solidariedade com aquilo que antes considerávamos que estava por baixo de nós, submetida ao nosso domínio, exploração e à nossa disposição para poder manipulá-lo. E trata-se de propormos, portanto, trabalhar em comunhão com a natureza e não contra ela. Mas, como educadores, poderemos proclamar e viver a espiritualidade ecológica a partir da escola, a partir dos nossos projetos sociais, a partir das nossas comunidades. E é com esse convite, com muita alegria, que recebemos aqui a professora Mariana Guedes Rage, que irá hoje nos conduzir aí nessa árdua tarefa de pensar uma educação ambiental. A professora doutora Mariana Guedes Rage é formada em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduada em Ciências Econômicas pela PUC Minas, com mestrado em Geografia também pela Universidade Federal de Minas e doutora em Geografia pela Universidade de São Paulo. Atualmente, é professora de ensino de geografia no Centro de Educação, CEDU, na Universidade Federal de Alagoas. Tem ampla experiência na área de geografia, com ênfase em ensino de geografia, teoria da geografia e geografia urbana. Professora Mariana, seja muito bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco nessa semana de estudo e de formação em preparação a esse grande convite à COP30. Está com você a palavra e a gente vai dialogando aqui ao longo da sua explanação. Seja bem-vinda. Me escutam bem? Sim. Tá. Muito obrigada pela apresentação generosa. Inicialmente, eu quero agradecer, né, o convite, né, do Instituto das Religiosas do Coração Sagrado de Maria, em nome da provincial, né, a irmã Maria Helena Murra, e do César, né, que fez a interlocução comigo, que é o coordenador do GT da COP Sagrado, não é isso? Vocês têm Isso. vários GTs, né? Um deles é esse, não é mesmo? Pelo que eu entendi, não é? Então, quando o César me chamou, me convidou, na verdade, eu estou assim, trabalhando com essa questão ambiental desde a época da economia, que eu fiz economia na década de 80. A gente fazia uma disciplina na Católica que chamava Economia Ambiental, e desde então essa questão me acompanha, tanto na economia e depois na geografia, e aqui na Universidade Federal de Alagoas, eu assumi há quase 9 anos o Núcleo de Educação Ambiental do Estado, que é um desafio gigantesco, né? E esse momento ele é importante, e aqui eu vou tentar fazer algumas ponderações tanto sobre a origem, né, de como que a educação ambiental ela chega no Brasil, né, como que é o mecanismo de como que ela vai ser, não no Brasil, mas como que ela é reconhecida
no mundo como algo que deve ser encarado dentro das escolas, né, formativas, as universidades e tal, e como que isso está associado a um certo contexto, né? E já de antemão, assim, falar que nós falamos muito que nós vivenciamos uma grande crise ambiental, uma grande crise climática, né? Nós temos o maior problema. Se a gente perguntar para todo mundo qual é o maior problema que vivenciamos hoje, a gente fala, o maior problema é o clima, né? Mas a gente não pode, eu vou tentar fazer essa associação ao longo de todo o tempo, né? O tempo, né? Todo o momento da minha fala, de que o maior problema, né, é o que causa o problema, né? O que na verdade causa as condições climáticas, né? Porque acaba sendo uma relação dialética, né? Um próprio sistema, né, que é no caso o sistema capitalista de produção, né, na sua ânsia, na sua ganância de fazer uma reprodução cada vez mais ampliada do capital, ele utiliza cada vez mais dos nossos recursos, né, dos nossos da natureza, que nem podemos mais dizer assim, mas como recurso econômico, né, e que ao usar isso produz efeitos climáticos, efeitos, né, de várias ordens, que vai prejudicar a própria ordem econômica, não é? Então, na verdade, é um ciclo que não se fecha. E é muito interessante como que você tem o sistema econômico, a crise climática, o sistema econômico que produz a crise climática, que produz um novo efeito econômico. Mas a gente está em todas as COPs, em todas as conferências, a questão econômica, a questão do próprio sistema, ela não é questionada, né? Ela não é questionada. O foco é sempre na questão climática. E trabalhar o clima pelo clima não se chega a lugar nenhum. Por isso que eu estou aqui, assim, estudando aqui, tem esse livro, se alguém depois eu posso passar as indicações para vocês. Aqui tem todas as COPs, né, as 30 COPs. Todas elas, né, vão falar da anterior. E nunca, todas elas se propõem algo novo, relevante, né? E aí a seguinte, quando se dá um prazo de 10 anos, elas nunca são atingidas nem 10, 20, 30% daquilo que se almejou, porque o fundamento de toda a problemática não é pensado, não é questionado, e as coisas assim vão muito mal, vão muito mal. Então, eu vou iniciar aqui a minha discussão. Eu falo muito, César, você controla um pouco o meu tempo, por favor? Te aviso. Eu estou migrando do PowerPoint para o Canva, então eu espero que corra tudo bem. Tranquilo, professora. Aí. Só um Perfeito. Eu vou abrir no modo apresentação. Espero que vocês estejam vendo melhor. Perfeito, estamos. Tá, então aqui o título é por uma nova, né, educação ambiental. Eu devia ter colocado uma aspas, né? Não, porque eu sou, não é pessimista, né? Eu costumo dizer assim, não é pessimismo, né? Mais, né? É realismo, né? Porque o pessimismo é aquele que muitas vezes não tem um fundamento, né? O realista é aquele que trabalha com uma fundamentação mesmo, né? Então, essa nova educação ambiental, ela, para mim, ela é completamente, entre aspas, né? Mas vamos lá, vamos aqui pensar, né? E vamos tentar ver aqui algumas possibilidades, né? Por uma nova educação ambiental no Brasil a partir da COP30 em Belém, tá? Bom, eu gosto sempre de trazer aqui a figura do Chico Mendes, primeiro porque eu dou aula de educação ambiental e coordeno grupos com jovens na universidade,
e no núcleo tem gente do Brasil todo e tudo, e cada vez mais as pessoas não sabem mais quem é Chico Mendes, né? É uma coisa assim, algo impressionante, como isso caiu num certo esquecimento, né? E eu trago ele só porque a primeira vez que eu ouvi falar, na década de 80, no início da década de 80, né, ele falava assim, eu não consegui pegar, eu não consigo pegar a entrevista que ele fala realmente, mas depois ele fala, né? Minha luta é pelos povos da floresta. Mas teve um determinado momento que ele falou assim: enquanto eu falava dos povos, ninguém me ouvia. Eu precisei falar da floresta para que os povos pudessem ser vistos. Por isso que a minha luta é pelos povos. Não é que ele não estivesse lutando pela floresta. Claro, a floresta, né? Eles necessitam da seringueira, no caso específico aqui na comunidade, né? Que o Chico Mendes representava, a seringueira é algo fundamental no processo, mas os povos não tinham nenhuma. Não tinha, não tinha. Ninguém tinha nenhuma ação sobre isso, né? Havia uma apatia em relação aos povos que ali moravam, né? O que é perfeitamente coerente, né, com a nossa história humana, né, na nossa humanidade perversa que dizimou índios, comunidades quilombolas, né? Porque hoje seria diferente, não é mesmo? E aí a floresta ela passa a ser o foco, né? Então é sempre pensar nessa questão. Nós estamos discutindo a floresta porque nós existimos, né? Porque se a gente não existisse, não teria a menor relevância a gente estar aqui discutindo sobre algo da qual nós não convivemos. Né? Isso ele sacou, né? E ele sacou que era o melhor falar da floresta. Aí ele começou a ser chamado para o mundo inteiro, e aí, enfim, ele virou uma figura pop, né? Dentro da questão ambiental. Tá? Só para a gente poder fazer uma reflexão. Eu gosto muito dessa charge, ela é batidinha, né? Ela é uma charge que se usa até em muitas provas, assim, mas não com esse intuito que eu vou trazer aqui. Porque por muito tempo, né, e até metade, até a década de 60, né, até um pouquinho além da metade do século XX, havia uma divisão internacional do trabalho, onde os países do norte, né, acima da linha do Equador, basicamente os países mais temperados, eles teriam uma vocação industrial, né? Porque o clima, o índice pluviométrico, não, isso é uma fala, né? É uma retórica do país dominante, né? Dos países dominantes colonizadores. Eles não tinham uma vocação agrícola. Então, como eles não tinham uma vocação agrícola, porque não tinha não tinha elementos naturais que assim o favorecesse, né, para ser, então eles não podiam nada fazer a não ser investir na indústria. Já os países do hemisfério sul, como eles tinham, né, para eles havia uma vocação agrícola, então a gente tem que plantar para que o mundo possa se alimentar. Então, isso se deu até numa teoria econômica muito famosa do David Ricardo, que é um inglês, que chamou de a teoria das vantagens comparativas. Né? Nós plantamos e cultivamos aquilo que nós temos vantagens. E a nossa vantagem ambiental é propensa à agricultura e as dos países do hemisfério norte não. Isso, de certa forma, era uma forma deles se inocentarem pelo baixo valor agregado das nossas commodities e o alto valor agregado dos produtos industrializados, ou seja, somos pobres por conta das nossas condições climáticas e naturais. E eles são ricos porque eles têm uma condição climática natural que os possibilitaram a isso. Né? Essa é uma questão já de base errônea, não é? Porque não só porque ela, ela chega a ser
trágica, cômica, né? Ela é tão trágica que ela é cômica, mas se a gente for pegar também e for se debruçar, eu vou falar bem rapidamente, muitos países, eu vou citar o Brasil, por exemplo, nós não temos nenhuma vocação agrícola, não é? Nós brasileiros, por sermos um país cujo nosso relevo, né, ele é um relevo muito, ele é planalto, né, planáltico, né, planalto e planície, né? Então é um relevo muito plano, né, um relevo muito antigo, né? Por já ter tido cadeias montanhosas, né, no passado, lá na época da Pangeia, né? E aí nós temos uma estabilidade tectônica e tal, então as nossas grandes cordilheiras, que já fomos limites de placas, elas já se acomodaram, então o processo erosivo foi intenso, formando as bacias sedimentares, e nossos planaltos são tanto de estrutura cristalina, que são com rochas de granito, né, que são rochas muito difíceis de serem erodidas, e os planaltos sedimentares, esses sedimentos oriundos da erosão das antigas cordilheiras, porque esses sedimentos se depositaram nas baixas altitudes. Então, nós temos um relevo predominantemente planáltico. O que isso significa? Que nós temos uma área de infiltração, chove muito, né? Então, por chover muito, nós temos uma infiltração, vamos dizer assim, que vai gerar uma lixiviação muito grande no nosso solo. E a lixiviação é você levar todos os nutrientes embora, né? Então, quando a gente pega a nossa grande área de cultivo de soja, cujo solo é o latossolo, ele não é fértil, não é? E lá se tem a maior produção de soja, uma das maiores produções de soja, de grãos do Brasil, do mundo, está no Brasil Central. Só que para se ter esse cultivo, criou-se, na verdade, porque o Brasil, na verdade, ele teve que aceitar aquilo que o nomeou. Você tem uma vocação. Não se tinha. Então, já que eu não consigo concorrer com os produtos industrializados, então eu vou produzir, eu vou ter que criar uma grande estrutura para poder fazer uma correção desse solo, porque eu tenho que ter vocação agrícola. Como eu não tenho, eu tenho que criar, né? E aí que surge a Embrapa, no início da década de 70, para começar a fazer a correção dos solos, né? Para que para que a gente realmente pudesse assumir esse papel que foi nos dado, né? Nessa divisão. E dessa forma, nós temos aí em torno de 53% da nossa carteira de exportação, ela é basicamente fundada em commodities, né? Então, é só para que a gente possa aqui refletir um pouquinho como que as coisas, na verdade, elas são ditas, mas há sempre algo que está por trás, né? Que fica sempre. Por exemplo, onde é o solo mais fértil? Né? Eu falo aqui em Alagoas, né? Os meninos, é lá no sul, é no sul. Eu falei, não, é aqui, é no Nordeste. No Nordeste? Eu falei, no Nordeste. Mas por quê? Porque aqui não chove. E se não chove, não tem lixiviação, né? Os nutrientes, né? Eles se mantêm no solo, né? Mas por que não tem produção? Porque não tem água. Então, quer dizer, a própria ausência de água permite que o solo seja fértil, mas a própria ausência de água não o deixa ser produtivo. Então, a questão da fertilidade e da produtividade, elas são coisas diferentes. Aí você precisava de uma irrigação competente, não aqui como eles fazem, que é encharcar o solo, a temperatura é muito elevada, rapidamente você tem um processo de evaporação, e as primeiras partículas que são evaporadas não são ácidos altamente maléficos para o ser humano e para os animais, né? Ao contrário de desertos, como em Israel, que tem também solos, né? Condições climáticas não favoráveis, ausência de chuva,
e aí nós precisávamos de ter uma irrigação por gotejamento, para que você não tivesse, para que você não tenha uma evaporação tão rápida, né? Bom, eu estou falando isso só para a gente poder perceber que esse papel que nós sempre desempenhamos e sempre desempenharemos, né? Ele foi nomeado e nós tivemos que aceitar, né? E assim as coisas continuam. Porém, algo muda nesse percurso, né? Mas muda, mas aí é uma mudança interessante, porque mudou-se o paradigma de que nós tínhamos essa tradição agrícola, né? Ela muda quando esses países industrializados eles começam a sofrer um processo de esgotamento da sua capacidade de ampliação de lucros, né? Por quê? Porque você está trabalhando já com uma população altamente qualificada, com leis ambientais altamente rigorosas. Então, os lucros, né, eram cada vez menores. Então, vamos agora transferir. E também você tem uma mudança de um sistema, né, que era, a princípio, tecnológico, fordista, e aí você tem um up, né, um upgrade aí no sistema capitalista, que vai ser a introdução de um capitalismo técnico-científico, né, informacional, onde eu posso muito bem, da Europa, controlar a produção lá na Bolívia ou no Brasil. Eu não preciso ter a indústria aqui no meu quintal. Então, nada melhor para eles do que migrar essas indústrias para os países que antes, no passado, eram tradicionalmente agrícolas. E, nesse sentido, o Brasil recebe, né, muitas indústrias. A indústria automobilística é uma das que mais são representantes desse processo. Isso na Índia, né, no México, na África do Sul. E aí nós temos uma nova divisão internacional do trabalho. Né? E por que eu estou fazendo? Eu estou indo lá atrás para a gente poder falar da COP e de educação ambiental. Aí vocês vão fazer. É um link que eu acho importantíssimo. Porque só depois que essas indústrias chegam nos países subdesenvolvidos que nós vamos ter a primeira vez que vai se preocupar com a questão ambiental. Porque até então, ninguém falava da questão ambiental. A Europa já tinha desmatado o continente inteiro, né? Os Estados Unidos já estavam indo para o mesmo caminho, e ninguém falava de educação ambiental, ninguém falava de questões ambientais, de problemas ambientais. No momento em que esses países vulneráveis, né, subdesenvolvidos, recebem essa tarefa de produzir, né, surge aí as primeiras conferências mundiais sobre o meio ambiente, né? E é interessante que algumas pessoas assim, que eu acho até engraçado, porque mas agora que as indústrias vieram para cá, que vocês vão falar e vão trazer metas de meio ambiente para a gente, agora que a gente vai poder lucrar, não é possível. Agora as conferências vão surgir para criar metas. E aí é muito interessante, porque aí agora essas conferências, e uma das mais importantes foi a primeira, né? Foi a primeira e a última, né? Porque nós tivemos, na verdade, nós tivemos algumas conferências antes de chegar nas COPs, na verdade, né? Que é o que a gente trabalha agora, né? Nós tivemos, que são as conferências das partes, né? Que a gente chama hoje, que é a COP. Nós tivemos a Conferência de Estocolmo, que foi em 1972. Ela é a primeira a falar: olha, temos um problema, né? É aqui que nasce o cerne da questão, né? A problemática ambiental ela nasce na Conferência de Estocolmo, né? Mas ela só nasce quando os países subdesenvolvidos começam a produzir. E aí, por quê, né? A gente pergunta, por quê? Agora é a hora de dividir o prejuízo, né? Esse passivo ambiental. Agora nós temos
o planeta todo, né, quase todo, para dividir esse passivo, não é? E daí é de Estocolmo que começam a surgir as primeiras ideias do que eles vão vir a chamar de desenvolvimento sustentável, né? De educação ambiental, e todos os demais vão aprimorando nisso, né? E culmina com a Eco 92, que é no Rio de Janeiro, que é sim, né? As pessoas falam que foi de todas as conferências foi a mais importante. Eu até acho que foi, mas ela teve uma herança que ela poderia ter feito. Por isso que eu tenho um pouco de receio da COP 30, né? Ela pode mudar tudo, como mudou aqui. Porque até agora, até aqui eram conferências e elas não tinham uma periodicidade e não tinha-se uma questão estabelecida. Clima, não tinha. Eles conversavam de todos os problemas ambientais. A partir da Eco 92, da Rio 92, eles conseguem delimitar o grande problema. O problema é o clima. Eu não estou dizendo que não seja, tá, gente? O problema maior que nós vivenciamos hoje é uma questão climática, produzida, né, não pelo mundo dos ursinhos carinhosos, produzida por uma sociedade que produz incessantemente e cujo mecanismo, né, neurônios são compostos e são conectados por mercadorias. Então, não tem, enquanto não houver uma ruptura com esse sistema, né, nós vamos chegar na COP 100 e vamos estar discutindo os mesmos problemas que se discutia lá na Conferência de Estocolmo. Tá? Bom, aí daí, olha bem, a COP, a Conferência do Meio Ambiente no Rio, em 92, quando em 99, surge então a Lei 9.795, que é a lei que faz o indicativo, uma obrigatoriedade para que a educação ambiental ela esteja presente em todos os níveis escolares, nas escolas e universidades, né? Como um tema principalmente transversal. O problema é porque, se a gente parar para pensar, então que bom, né? Vamos fazer uma educação ambiental, né? Agora nós vamos discutir as problemáticas ambientais. Só que ela vem dentro de um rolo, né? De legitimação daquilo que não se quer mudar, né? Então, a educação ambiental ela não vem para alterar esse ritmo do sistema, ela não vem para criticar aquilo que produz, né, toda essa crise. Ela não vem para isso. Muito antes, pelo contrário. Ela vem para corroborar, né, e culpabilizar aquele que menos polui e menos danifica o ambiente. Somos nós. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, eu costumo dizer que o maior crime ambiental hoje é a educação ambiental, tá? Da forma como ela é colocada nas escolas. Ela é um desastre total e absurdo. E eu vou trabalhar um pouco isso, tá? Essa perspectiva que eu faço, né? Não faço sozinha, tem muita não, né? Algumas pessoas que já trabalham dessa forma, e é muito difícil, né? Vamos imaginar 10 escolas públicas que nos procuram, né? Vocês vão entender por quê, que das 10, 2 fazem projetos com a gente, as outras 8 não fazem. Por que não fazem? Aí vamos tentar entender por quê, né? Porque essa educação ambiental que chega no Brasil, e não só no Brasil, mas nós estamos focando no Brasil, é uma educação ambiental que tem como princípio básico, né, que tem uma visão hegemônica, conservacionista, né, tecnicista, e para a gente poder entender melhor, ela é comportamental, né? Ela tem como objetivo modificar o comportamento do sujeito e não fazer com que o sujeito pense e reflita sobre, na verdade, o que produz
aquilo que ele tem, por exemplo, que jogar nessas cores lindas aí do chamado coleta seletiva, tá? Eu adoro essa charge, né? Porque o macaquinho, ele acerta mais, entendeu? Porque nós, na verdade, nós não entendemos por que, onde jogar, mas isso é uma questão do comportamento, né? Eu não fui, não se trabalhou, na verdade, qual é a utilização de cada uma delas, né? Joga nessa, é orgânico, é nessa, é plástico, é nessa. Então, assim, é uma coisa muito automatizada, né? E o macaquinho, ele é quadrado, é quadrado, é bolinha, é bolinha, retângulo, é retângulo, triângulo, então, para ele está resolvido. Nós que temos uma capacidade, né, de nos colocar como uma condição humana, né, racional, nós somos reduzidos, né, a seres completamente alienados frente a um processo de educação que não nos garante a menor possibilidade de crítica. Bom, há a possibilidade, né? E aí, uma luz no fim do túnel, né? Por isso que a gente está aqui, espero eu, né? Que é fazermos e provocarmos, né? Uma educação com uma possibilidade de se produzir uma nova ordem social, né? Com valores, ideologias, né? Interesses dominantes socialmente, né? Uma educação que seja emancipatória, comprometida, né? Com a renovação cultural, política e ética da sociedade. E aí eu falo, eu dou muito exemplo, assim, às vezes não, sempre eu sou procurada para orientar TCCs, né? Trabalhos aqui tanto na PUC, quando eu dava aula na PUC, como aqui em Alagoas, sobre educação ambiental, e é difícil não chegar a um projeto que não seja comportamental, tá? E aí, quando eu falo comportamental, é assim, Mariana, eu pensei assim, olha, aqui em Maceió, não sei se vocês conhecem, mas tem alguns bairros, que são os bairros da parte baixa, que são os bairros da Orla, que é a Ponta Verde, que é o metro quadrado mais caro de Maceió, Pajuçara, Jatiuca, né, que a coleta ocorre todos os dias de lixo, e há uma questão meio que meia subalterna, né, que as pessoas, a pessoa nesses bairros, elas nem descem com o lixo. Vem uma pessoa pegar o lixo na sua porta, bate 2 vezes por dia, bate a campainha, eu vim buscar o seu lixo. Aí você entrega o lixo para a pessoa. Essa prática eu nunca tinha vivenciado em Belo Horizonte. Aqui eu vivencio. E o interessante, né, é que essas pessoas que entregam o lixo para uma pessoa que bate 2 vezes na porta dela para recolher o lixo, essas pessoas, elas querem fazer um projeto ambiental para explicar para as pessoas que moram, por exemplo, nas áreas, populações ribeirinhas, né, que nem sabe o que é tratamento de esgoto, coleta de saneamento básico, coleta de lixo, né? Elas querem explicar para elas o que fazer com o lixo, que o lixo não pode ser jogado no rio. Aí eu faço uma pergunta assim, mas você quer que eles joguem aonde o lixo? Você vai para lá para fazer que tipo de projeto? Você vai lá se propor a pegar o lixo deles? Porque, ou então, se você morar lá, você vai pôr aonde o lixo? Você vai deixar dentro da sua casa, né, enchendo de rato, bicho, ou você vai jogar no rio? Né? Eu jogaria no rio, né? Eu quero ver alguma pessoa ficar uma semana, né, fazendo um discurso moralista, né, e com a casa entulhada de lixo. Vai jogar no rio e quem está embaixo, né, vai. O problema eu vou jogando para frente, assim como fazem com eles, não é? Então, esse discurso. Aí eu falo assim, não, gente, a questão. Mas então não tem jeito de fazer educação ambiental assim lá, né? Como que eu vou fazer? A gente tem que ensinar. Eu falei, não, querido, você está no lugar do privilégio, né? Você abre a torneira, você tem água, você tem rede de esgoto, você toma banho quente, você tem tudo que eles não têm. Aí você vai lá ensinar o quê? Né? O que você tem que ir lá, caso você realmente pretenda fazer isso,
que é fazer uma virada nessa ordem, né? É dizer a eles quais são os mecanismos de luta que eles têm direito, né? Que é o direito à cidade, né? Como assim? Né? Mostrar a eles, né, que muitos são analfabetos e não têm instruções, né, como se dá acesso, né, a formular projetos, né, a fazer associações, né, a fazer pressão nos deputados, nos vereadores. Isso que é uma educação ambiental emancipatória, não é? Não é eu ir lá falar para eles não jogar o lixo no rio. Deixa eles jogar, mas vai poluir o rio. Mas polui já as indústrias e o agronegócio polui. Não é o lixo da população ribeirinha que vai acabar com a água e com o lixo do planeta. É o do agronegócio da indústria. E a gente fica lá batendo nesse pobre, desse coitado que joga o lixo no rio e a velhinha, aquela pessoinha que não faz nada da vida e lava o passeio com a mangueirinha de água. E todo mundo fala que ela é a culpada por todo esse problema ambiental do qual nós vivemos. Eu vou passar uns slides aqui na frente, daqui a pouco eu volto. Só. Ai, quando a gente quer, a gente não acha. Aqui. Estão vendo? Estão vendo? Sim. Olha para vocês verem o consumo de água no Brasil. 72% da água do Brasil é consumida pela agricultura, pelo agronegócio, tá? Nós que seguimos o consumo urbano, 9%. A gente não consome nem 10%. Agora, olha as cartilhas que as crianças fazem na escola. 5 coisas que ajudam a economizar a água. Nem toca no agronegócio. Nada. Tomar banho curto, mais curtos. Reutilizar a água do banho na descarga. Tem cartilhas que falam assim: não faça xixi no vaso, faça xixi no banho, para não dar descarga. Desligar a torneira enquanto escova os dentes. E é interessante essa questão da torneira, porque eles fazem agora aquelas torneiras que apertam, cai 3 pingos d'água e para de cair, né? E todo mundo troca porque ela é uma torneira ecologicamente mais correta, não é? Só que ela é muito mais cara, né? Você não economiza nada, não muda nada, né? É um mosquito no oceano, né? E as indústrias, na verdade, vão lucrando pelas trocas cada vez maiores de torneiras, de chuveiros, de controle de energia, sendo que o problema não está aí, né? E é interessante, porque se você experimentar escovar o dente perto de uma criança que está na educação infantil e deixa a torneira ligada, eu falo que eu tenho uma sobrinha que uma vez quase teve um infarto. Lindinha, você vai acabar com a água do planeta. Você, professora, vai. Que eu deixei a torneira ligada, né? E eu vi claramente que aquilo tinha uma ligação com a escola, né? A escola estava trabalhando com isso, alienando essa criança, culpando essa criança a pensar que ela vai ser responsável. E isso tem tudo um propósito, né? Que não contam os professores, obviamente. Porque quanto mais eu vou introjetando a noção de que a água é escassa e de que nós somos os culpados, né? Já que nós não sabemos usar, então nós vamos ter que aprender, nós vamos ter que pagar mais caro, né? Então, cada vez mais a gente quem consome muito não paga, porque eles não precisam de ser conscientizados, né? Nós, que somos seres alienados por conta de uma educação criminosa, pagamos cada vez mais caro por algo que nós não danificamos em nada, né?
eu sempre, quando eu falo isso, eu tenho que tomar muito cuidado. Ah, Mariana, então você acha que eu tenho que tomar banho 1 hora, 2 horas? Não estou falando isso, você vai pagar muito caro. Se você pagasse caro, você poderia tomar, porque você não vai acabar com a água do planeta, tá? Porque o que acaba com a água do planeta é o agronegócio, tá? Querem conversar ou eu continuo? Bom, Nós temos aqui, a gente poderia mais 10 minutinhos e abrir para tá, discussão, então pode deixa eu dar ser? uma corrida. Tá. Aqui eu pus essa foto aqui, porque tem gente que fala assim: o que é uma educação ambiental emancipatória? As pessoas acham que é plantar uma árvorezinha e tal, tal, tal. Nada contra plantar árvore. Mas, por exemplo, uma luta, eu peguei uma frase do Papa Francisco: nenhum camponês sem terra. Isso aqui é uma luta, isso aqui é uma educação ambiental emancipatória, né? Que é o direito à terra, o direito a comer, ao direito ao cultivo, né? Bom, aí vem as COPs, né? Surgem as COPs a partir do Rio de Janeiro. E as COPs elas vão surgir exatamente com um princípio básico, né? Reduzir a questão da emissão dos gases que vão, na verdade, intensificar o efeito estufa, né? O efeito estufa, para quem não sabe, ele é natural, né? Porque ele é natural porque ele mantém a temperatura do planeta. O problema é quando você tem um excesso de emissão de gás que você vai intensificar esse efeito e não vai permitir que ele saia, né? Que ele seja liberado. E aí você aumenta a temperatura do planeta. Basicamente, bem grosseiramente, seria isso. E aí nós temos algumas COPs, eu vou falar rapidamente de algumas que são importantes. Tivemos 29, né, gente? A COP3, que é a COP de Kyoto, de 97, ela realmente foi uma COP muito importante, apesar dos Estados Unidos não terem assinado, mas ela teve algumas, ela trouxe algumas coisas importantes, né? Mas o foco é na questão climática, mas nada que discuta a questão das disparidades regionais. Isso depois vai ser discutido. Aí vão tentar criar linhas de financiamento para que os países vulneráveis possam receber auxílios dos países desenvolvidos, né? Para que eles consigam manter uma estrutura urbana capaz de ter uma indústria com uma energia limpa e papapá. Então, o protocolo estabeleceu metas que são importantes, né? O objetivo de diminuir 5,2% a emissão de gases até 2012, né? Em relação aos níveis de 90. Os Estados Unidos não vão entrar, né? É a primeira vez que vai se falar do comércio de carbono, né, que é o mercado de carbono. Isso vai acontecendo, surge em Kyoto e hoje está extremamente aprimorado, né? E é interessante, né? Eu protejo o planeta, eu não desmato, né? Mas tem que ter algo que gira, que é a moeda, né? Então criou-se um mercado de carbono. Então aquele que emite mais carbono, ele tem que, na verdade, pagar para aquele que não emitiu, ele fica com crédito. Então, aquele que fica com crédito, que a gente chama sequestro de carbono, não é que ele sequestrou carbono, ele não emitiu carbono. Então, ele consegue ser um sumidouro, né? Ele é um sequestrador de carbono. Então, ele recebe uma moeda e assim ele dá a possibilidade do outro poluir, né? Bom, isso vai para o mercado de ações, né? Você faz hoje, você vende crédito de carbono dentro das bolsas, né? Eu gosto da COP15, pouquíssima gente gosta, mas eu gosto, porque ela deu toda errada nela. Ela veio com muita expectativa. Observem que a COP de Tóquio foi em 97. E aí veio a COP15, que é de 2009, se eu não me falha a memória.
a COP15, só um minutinho, a cabeça já está pifando, né? É 2009. Por quê? Porque a maior parte das metas da COP3, né, que foi a Copa de Quioto, ela seria vistoriada, né, em 2012. Então, aqui, eles já queriam fazer um balanço e já tentar já mediar aquilo que eles sabiam que em 2012 não iam conseguir fazer a projeção, né? Fazer o levantamento de Quioto. E aí foi uma COP onde nenhum acordo foi feito. Mas foi muito boa essa COP. Né? Para mim, uma das COPs mais importantes, porque foi nela, em Copenhague, na Dinamarca, que foi levantado os maiores problemas sociais, econômicos do planeta, que inviabilizam acordos. Então, a questão da disparidade histórica dos países emergentes e em desenvolvimento passa a ser o centro da discussão. Então, não tem como sair acordo, porque os países em desenvolvimento, né? Como que eu vou pagar e eu vou entrar nessa cota aqui do passivo se eu não tenho, se eu não produzo, se 30% eu não, se você pegar mais de 70% da emissão do dióxido de carbono, mais 80% dos países desenvolvidos. Como que eu vou taxar e vou punir os 20% dos países vulneráveis? Então, não tem como, tem que criar mecanismos desses países, pelo menos ter como entrar nessa discussão da cúpula do meio ambiente. Um país que não tem o que comer, aí ele vai para um encontro para falar de clima. É uma coisa tão distante, né? Então, aí nesse momento eles percebem, né, que os países em desenvolvimento eles começam a argumentar que precisam expandir suas economias, né, e combater a pobreza, não podendo arcar com os mesmos ônus de mitigação que são impostos pelos países desenvolvidos. E aí a coisa parece ser um ponto. Eles falam que ela foi um fracasso, é assim que eles leem a COP de Copenhague. Ela foi um fracasso. Para mim, ela foi um divisor de águas. Porque aí, quando vem a COP do México, você já vem com políticas já de tentar modificar, de certa forma, algumas questões que foram pontuadas em 15, né? Na COP 15. Então, que foi em Cancún, né? Então, aí que você surge, aqui surge, né? Temos que ter um fundo, né? Que eles vão falar, né? Um fundo que eles vão chamar de fundo verde, para que seja dos países desenvolvidos direcionados aos países subdesenvolvidos. Aí eles criam uma meta até 2020 de 10 bilhões, de 100 bilhões para os países. Aí eu quis colocar aqui, ó, isso foi em 2000. Faltam 5 minutos, tá? Tá. Até 2020 eram 100 bilhões. Até 2015 eles só tinham disponibilizado 10 bilhões. Ou seja, então o fracasso não está em Copenhague, né? Aqui eles fizeram uma política de redução de emissão do desmatamento, que eu acredito que agora, nessa COP, deva voltar. Aqui vai reafirmar que é muito importante a questão de se manter uma média de aumento da temperatura que não possa ser superior a 2 graus, né, dos parâmetros pré-industriais. E aqui eles surgem com uma das questões muito importantes que vai ser fechada na COP de Paris, que é a COP 21. Porque na COP de Quioto, eles determinavam o que cada um tinha que fazer. Aqui não, vai começar a surgir a contribuição nacionalmente determinada. Eu vou dizer o que eu posso fazer. E aí vai ser avaliado, tá? Então, a COP de Paris, ela é um divisor de águas, ela é muito importante, tá? Ao invés de aumentar 2 graus
não pode passar de 1,5. Adotou-se o sistema então descentralizado de governança, cada país é responsável por definir as suas metas, que são plausíveis, diferentes de que outro. Aqui trabalha com a questão da importância da transição energética, né, da redução dos combustíveis fósseis e tal, reconhecer a importância da sociedade civil, da população indígena, quilombolas, tá? E começa a se repensar os países em desenvolvimento e eles terem uma retribuição financeira pela conservação de suas florestas. E aí vem a COP30. A COP30, ela está focada... Aí vem a expectativa, né? Ela não foi escolhida à toa, né? Vão se discutir, obviamente, o maior bioma, né, florestal do planeta, que é a floresta amazônica, não à toa, porque ele o que tem a maior possibilidade de sequestro do dióxido de carbono, que eles chamam de sumidouro do carbono, do dióxido Ai, eu fiquei nervosa agora por causa do tempo. Do CO2, mas para isso você tem que ter uma política drástica, rigorosíssima contra o desmatamento, né? Eles vão discutir, isso é muito importante. Vamos ver se eles vão conseguir chegar nessa discussão, né? Que é discutir o uso da floresta, porque se desmata para quê? Para que se desmata? Para pastagem e para agricultura. Então, aqui eles vão discutir, porque aí eles vão afetar o quê? Isso afeta a biodiversidade, né? A questão da justiça climática, né? Novos pactos financeiros, né? Com novas possibilidades de trânsito de recurso e a transição, principalmente, para práticas agrícolas mais sustentáveis. Aí eu acho que vai entrar a questão, principalmente, né, dos insumos venenosos, né, que nos matam a todo dia. Enquanto isso, na escola, nós praticamos essa educação ambiental, né? Focamos numa questão... É interessante porque a coleta seletiva ela é substituída, é a mesma coisa de se falar em reciclagem. Na escola, todo mundo, as escolas acham que estão fazendo educação ambiental, juntando PET, latinha de refrigerante e tal, para poder transformar isso em brinquedo e tal. E aí é uma discussão ampla, né, das escolas particulares, principalmente, porque nenhuma criança vai trocar o seu carrinho eletrônico por um carrinho feito de PET, né? E aí ele vai dar esse carrinho de PET no sinal no Natal para as crianças pobres, né? Então, as escolas corroboram com isso de uma forma descarada, mesmo. E aí vem toda a discussão ambiental também. Isso aí, eu entro nas escolas, eu vejo isso, assim, não que não seja importante, mas isso não é uma discussão emancipatória. Pintar pneu e fazer hortinha é ótimo, mas como se faz, a partir disso, uma inflexão por uma discussão um pouco mais crítica? E, para finalizar, eu trago aqui do filme do... como que ele chama? Do Muniz, né? Do Vic Muniz. Vic Muniz. Do Lixo Extraordinário, que, se você entra na internet, no Google, 98%, 97% das pessoas que viram o filme amaram o filme, né? E o filme para mim, uma atrocidade, né? Como que pode existir um lixo que seja extraordinário, né? E você transforma e você cria, na verdade, como se o lixão fosse um campo, né? Salutar, né? Onde você pode resgatar pessoas e transformá-las do lixo ao luxo, né? E aí, isso aqui dá uma discussão de 5 horas, tá? Mas teve debates bons em relação a isso aqui, que, se quiserem, eu posso depois passar para vocês. Muito obrigada, gente. Estou aberta às questões. Muito bem, professora Mariana, muitas provocações.
uma visão crítica, e eu acho que esse é o chamado, né? O chamado aí a pensar realmente esse conceito de educação ambiental. Então, agora nós estamos aqui abertos aos colegas que estão conosco aqui, quiserem fazer aí as suas perguntas, levanta a mão e a Elaine vai fazendo a liberação aí para que vocês possam participar. O Evandro levantou a mão e eu já liberei. Professor Evandro, da unidade de Ubá. Professora Mariana, boa noite. Um prazer ouvi-la, embora com tantas angústias, não é? Eu gostaria de saber se, na sua experiência, você tem um projeto de educação ambiental em nível de escolas particulares, de adolescentes, que você tenha eleito como um projeto que deu certo, um projeto que vale a pena. Você conhece algum nesse sentido? Obrigado. Desculpa, Evandro, não conheço. Desconheço totalmente. Já tentei, tá? Já fui chamada, mas todas as vezes que eu vou e proponho uma discussão um pouco mais, porque eles me chamam para ajudar a organizar a feira de exposição de produtos reciclados, né? Para ajudar a limpar a escola. Como que eu vou limpar? Vou fazer com que as pessoas não joguem, as crianças não joguem o lixo no pátio, né? Essa é uma discussão muito interessante de se fazer, não é? E só que eu já vi eu fui numa escola recente, nem foi aqui em Maceió, não, aqui no Nordeste, que tinha um banco de areia escrito assim: cuspa aqui. Nossa. Então, assim, se nas escolas públicas, né, a gente tem muita dificuldade de entrar com isso, né, principalmente por um motivo, né? Como as escolas públicas elas não têm recurso praticamente nenhum, e aqui eu vou falar de Maceió, né? Nós vivemos um dos problemas mais graves, o problema ambiental maior. Né? Mas como aconteceu no Nordeste, aconteceu em Maceió, isso não tomou uma proporção que tomou os problemas que nós visualizamos com a Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Nós tivemos 5 bairros que foram totalmente evacuados. E já se sabia que a Braskem, que ela tira o PVC, né, para fazer o PVC, ela tira o sal para fazer a salgema para fazer o PVC. Ela é numa das áreas mais maravilhosas de Maceió, que é para as 2 lagoas mais lindas de Maceió, do qual dá um nome ao estado, Alagoas. E nunca se teve nenhuma tentativa de empreendimento imobiliário nessa região. Por quê? Porque se sabia, obviamente, que aquela região era uma região condenada, né? Então, na hora que se tem um alerta, a Braskem, ela retira todo mundo, paga uma quantidade ínfima, fechou, agora eles estão resolvendo o problema com as carteiras, não estão mais explorando, porque não precisam mais, né? Eles agora estão fechando as crateras e agora já tem projeto, tem os urbanistas, né, que já estão com os projetos gigantescos de condomínios fechados que vão ser produzidos ali, não é mesmo? E aí sim você articula o capital imobiliário numa cidade como essa. E isso não é discutido em nenhuma escola, né? As crianças que moravam nesses bairros foram transferidas do dia para a noite para outras escolas, e as outras escolas recebiam essas crianças. Eu tenho alunos que faziam estágio nessas escolas, eu falava, mas e aí, o que vocês estão fazendo? Nada. A diretora não falava nada, o professor não falava nada, ninguém falava nada. Então, assim,
E aqui também não se fala nada, a universidade também não se fala nada. Porque a Braskem, como a Vale do Rio Doce, obviamente, ela financia todos os grandes projetos. E aí as escolas públicas, principalmente, e nas particulares também, né? Elas chegam e falam assim, porque lá na Braskem tem uma grande mata que eles chamam de grande centro de educação ambiental. É patético, mas tem várias escolas que se prestam a levar os seus alunos, porque eles pagam ônibus, lanche, ficam o dia inteiro lá, almoçam, voltam com presentes, entendeu? E aí as escolas, como não têm recursos, porque vivemos num país onde a educação não é conivente com o crime, né, que se faz cotidianamente, vai alienando esse sujeito. Esse sujeito daqui, quando ele tiver a nossa idade, né, a idade de vocês, ele vai pagar água caríssimo, né? Provavelmente não vai tomar banho todos os dias, porque o agronegócio vai estar bombando, porque o agro é pop. Mariana, eu gostaria também de, aproveitando essas provocações que você nos coloca aqui, né? Muito se fala da COP30 no Brasil, né? O lugar onde ela vai acontecer, né? A entrada da floresta amazônica. E não sei se a minha pergunta vai ser ingênua, mas um pouco objetiva. A resposta para a questão climática está na floresta amazônica? Em parte está. Está por conta da questão, porque a floresta é diferente das pessoas que chamam que é o pulmão, não existe isso, né? Não é o pulmão do mundo. Na verdade, ela é o maior sumidouro de dióxido de carbono do mundo, né? Ela é a que mais detém o dióxido de carbono, não é? Então, desmatá-la é você destruir com maior possibilidade de que esse dióxido de carbono não seja emitido, né, para a atmosfera. É interessante, né, César? Assim, eu tenho poucas esperanças, não sei se eu fui a pessoa mais indicada a ser convidada para fazer essa conversa com vocês, mas, assim, eu tenho algumas esperanças, né, de que nós tenhamos grandes mudanças num nível mais global, mas no nível local pode sim. Por quê? Porque como as pessoas vão se ater, né, que o desmatamento, porque muito se fala, quando você vai ler, se fala da pecuária e da agricultura na região da Amazônia, mas não se fala da mineração, né? Porque o grande problema na Amazônia não é a pastagem, quer dizer, olhando de cima né? Você vê pasto e vê plantio. Mas a maior riqueza da floresta, não da floresta, mas é o que se sabe que está abaixo dela, né? Então, quanto mais a gente conseguir protelar, né, o desmantelamento disso, melhor, né? Mas eu acho que é algo muito irreversível, né? Porque nós temos grandes reservas de minerais, né? E que estão escassos no mundo todo e que têm abundância na Amazônia. E que nós nem temos notícia, né? Nós, seres normais, assim, né? Então, e é interessante, porque em nenhum momento, né, se falou em mineração. E o maior problema no Brasil é a mineração, né? Quer dizer, um dos maiores problemas, porque a gente tem tanto, né, que é difícil de falar qual que é o maior, mas um dos maiores é a mineração. Eu acho engraçado porque quando eu saí de Minas,
eu saí de Minas, eu trabalhava na PUC, e eu vivenciei todo o drama do rompimento da barragem de Mariana. E logo depois eu vim para Maceió. E aqui eu acompanhei de longe o rompimento da barragem de Brumadinho. Mas quando eu cheguei aqui em Maceió, eu cheguei em 2018. Quando foi em 2019, surge o problema da Braskem, que é um problema de mineração, só que é urbano, não é? E aí eu falei, meu Deus, as mineradoras me perseguem, né? Não tem como, né? Mas aí eu fui falar isso com uma amiga minha, ela falou, Mariana, mas em qualquer lugar do Brasil que você for, você tem resquícios de mineração, né? Porque o nosso país, não todos os lugares, obviamente, né? Mas grande parte do nosso país, não é à toa que ele foi tão dilacerado, né? Não é à toa que o Eduardo Galeano faz aquele belíssimo livro, né? As Veias Abertas da América Latina, onde basicamente a centralidade dele está na mineração. Né? Perfeito. Tem mais uma pergunta, professor Sérgio tinha levantado a mão. Ai, desculpa, levanta novamente, que eu achei que era anterior. Pronto, Sérgio. Boa noite, professora Mariana. Obrigado aí pelas reflexões, pelas provocações, né? Isso soa para a gente como um grande soco na boca do estômago. Eu diria isso que você está provocando para a gente aqui. Mas uma pergunta que me veio, né? Dentro desse cenário que você desenhou para a gente, está provocando, qual é o caminho do meio para essa tal emancipação na educação? Se você puder ajudar a gente a pensar um pouco. O caminho do meio é esse aqui, né? O meio nós já começamos, né? É nós começarmos a discutir com os formadores, né? Porque não adianta a gente começar, e isso é muito importante, que eu mudei um pouco, eu lembrei do Chico Mendes na época, quando eu fiz uma virada de chave há uns anos atrás, que eu entrava nas escolas querendo conversar com os alunos. E eu não dava certo, porque os professores desconstruíam tudo, entendeu? Aí eu convenci os meus alunos, gente, não vamos conversar com os alunos, a gente tem que conversar com os professores. Então, aí nós começamos a fazer curso de formação para docentes. E aí, como esse que a gente está fazendo aqui agora, entendeu? Porque, na verdade, quando a gente trabalha com a rede pública e também na rede particular, os projetos eles já chegam prontos, né, Sérgio? Chega e fala assim, querido, está aqui, execute. Né? Se você tem um corpo docente crítico, né, que já se deu conta de que aquilo, na verdade, é insuficiente porque eu estou sendo muito elegante, né? De que aquilo, na verdade, é uma falácia, né? E quanto mais a gente instrumentalizar, né, e fomentar formadores a debater junto ao poder público, junto às instituições de ensino, que a educação ambiental ela não pode ser um adestramento ambiental, a gente já começa a mudar. Esse é o meio. Né? É a gente interceptar, igual, se chegar uma mineradora e oferecer para a sua turma uma ida a uma mineradora para passar o dia, os meninos vão amar, você sabe que eles vão amar. Eles vão ter um dia feliz, papapá, não é? Eu já trabalhei numa escola particular em Belo Horizonte, não vou falar o nome, uma escola de renome, que eu fui obrigada a levar, porque eu falei, não levo. Aí ele fala, leva. Aí o que eu fiz? Eu tinha 20 dias para desconstruir o que eles iam ver. Só que eu não podia falar, né? Eram meninos de 12, 13 anos, e eu falei para eles assim, primeiro eu desconstruí a questão da excursão, eu falei que era um trabalho de campo, né? E que aí eu contei toda a história da mineração, papapá.
E aí eles foram, eu falei, vocês são cientistas. Aí eu contei para ele o que um cientista faz em campo. E como era uma escola particular, aí eles tinham condição, eles foram todos monitorados. Eles compraram prancheta, né? Compraram cantilzinho com água. Eu argumentei, eu trabalhei com eles. O que aquela empresa fazia, quanto que ela desmatou, onde que ela poluiu, papapá, papapá. Então, eles foram. Eu falei, agora eles vão dar tudo para a gente, né? Para vocês saírem de lá rindo e sorridentes. Só que vocês vão ser avaliados, porque eu quero que vocês me tragam respostas. Tá? Quais são as políticas que eles adotam e por que eles fazem isso? E qual que é a intenção deles estar levando vocês até lá? Se existe uma outra realidade da qual eles não estão contando para vocês. Resumindo, no final, no meio da visita, eles interromperam a visita. Porque os monitores que estavam ali não conseguiam responder os meninos de 12, 11 anos. Tá? E aí eles começaram a perceber, e eles se sentiram provocados. E eu no cantinho fiquei, não falei uma palavra. Né? Nunca mais essa mineradora apareceu na escola. Nunca mais. É isso que a gente tem que fazer, né? É isso porque a emancipação ela é transgressora, né, Sérgio? Se a gente não transgride, eu costumo falar com meus alunos que vão para estágio, professora, eles me dão esse livro aqui, como que eu vou fazer? Eu falei, pega o livro, tá? Agradece, fecha a porta e dá a sua aula. Entendeu? Existe um pacto, né? Quando você é ético com seus alunos, né? E você vai trabalhar com o livro. É para trabalhar? É. Mas, gente, olha que equívoco aqui, não é? Esse livro aqui. Ele fala de educação ambiental, mas ele não fala em momento nenhum da soja. Vou procurar o que ele fala aqui, né? Em momento nenhum ele fala de mineração, em momento nenhum ele fala de desastre, ele fala em acidente, não é? Um acidente. O rio transbordou, como se o rio fosse o culpado, entendeu? Vamos estudar a história desse rio, que aqui só vem, ele matou tantas pessoas, que rio maldito, entendeu? Quem é o maldito dessa história? Vão dar nome? Mas aí a gente tem que ter peito e coragem, né, Sérgio? Isso é um convite, né? Educar a trabalho. E a gente tem que pôr a cara a tapa. E é de formiguinha em formiguinha, né? E como dá trabalho. Porque alguns desses podem chegar em algum lugar, entendeu? E fazer um movimento. Eu já tenho um movimento bom. Eu comecei... Quando eu peguei esse núcleo de educação ambiental, Sérgio, aqui em Alagoas, eu entrei na sala, ela era um lixão só de material reciclado. Não tinha como nem entrar. Hoje ela não tem nada. Ela é vazia. Ela tem 2 computadores e algumas almofadas onde a gente conversa e faz projetos. E discute. Não tem nada. Tá? Aí eles queriam pintar de verde. Eu falei, não. Mariana, mas verde é lindo. Eu falei, mas se a gente pintar de verde, vai parecer que a gente é muito inocentezinho, né? Que a gente é... Vamos escolher uma outra cor? Né? Porque você põe lá no Google, educação ambiental, tem uma criancinha segurando uma mudinha assim. Nada contra, Sérgio. Nada contra. Tá? É lindo, né? Mas a gente tem que mudar. Mas é triste, né? Eu fui dar aula para minha sobrinha, que estuda numa escola particular conceituadíssima em Belo Horizonte, e que o professor deu aula para ela sobre questão ambiental. E a primeira aula que eu dei, as 2, 3 aulas que eu dei para ela, eu fiz toda a crítica. Ela tirou, contei até no César, ela tirou 2 em 10 na prova. Aí a minha irmã me ligou.
Foi, Mariana, deixa eu te falar uma coisa. Essas críticas, deixa você fazer quando ela estiver mais velha. Agora, ensina errado. Eu passei mal. Aí eu tive que falar de desenvolvimento sustentável, eu tive que falar da reciclagem. Aí ela tirou 10 na prova. Está toda feliz. Está todo mundo feliz. Mas um dia eu vou ter que chegar para ela e falar assim, esse 10, tiro 1, é 0. Você não tirou 10. Tá? Obrigado. É uma outra discussão, né? Uhum. A questão do desenvolvimento sustentável, que é uma falácia. Né? Aí é uma outra abertura que a gente... Não existe desenvolvimento sustentável. Óbvio, eu acho que isso a gente tem... Eu acho que isso já está bem consensuado, né? Sim, todo Obrigado pela desenvolvimento tem reflexão. impacto. Elaine, temos mais alguém? Meus alunos falam que a minha aula é uma aula de depressão. Uma provocação. Eu orientei uma aluna à tarde, eu falei, hoje eu vou dar uma discussão, fazer uma discussão sobre a Copa. Não, Maria, vai ser daquelas de depressão, porque coitada das pessoas, ninguém merece. À noite as pessoas não vão nem dormir. Mas não tem jeito, né, gente? Claro. Ou a gente assume isso, né? E esse papel, né, que nós, como professores, como educadores, a gente tem que ter. Mas é claro que não é chegar os estudantes, eu falo com meus alunos, não é chegar na escola, dar um chute na porta. A gente tem que ter jogo de cintura, né? Quem está começando, né? E tudo, né? Enfim, eu estou numa situação privilegiada, obviamente, que eu estou dentro de uma universidade pública, então eu tenho toda a possibilidade de falar o que eu quiser, mais ou menos, né? Tem gente que grava e manda para a Braskem, e eu já recebi até recadinho. E tem professor que já recebeu ameaça de morte. 3 aqui em Alagoas. Não tem ninguém com a mão levantada agora, mas eu queria fazer uma pergunta, mas sim, é muito rápida a minha pergunta. Com relação a essa COP, você foi muito elucidativa, muito lúcida, muito realista e não pessimista, mas eu venho acompanhando várias críticas às outras COPs, de outros teóricos, outras pessoas envolvidas nessa COP. Inclusive, a fala de ontem do padre trouxe também muitas críticas, só que com outro olhar. Então, será que talvez esse ano eles não vão apontar melhor soluções mais realistas, soluções que cutuquem mais os culpados? Ou você acha que vai ser mais do mesmo? Foi o que eu falei, Elaine. Assim, eu acho que propostas globais, assim, nós não. Eu acho que a gente tem que aproveitar, né? É o momento do Brasil aproveitar, né? E fazer uma discussão, principalmente dos usos do solo, uso do solo da Amazônia, né? Eu acho que se nós sairmos dessa COP com a garantia, né, de uma penalidade, de uma culpabilidade em relação aos usos do solo da Amazônia, nós já saímos vitoriosos, não é? Mas a gente tem um segundo problema que eu não falei, porque se você pegar todas as COPs, todas elas têm promessas maravilhosas, mas a questão primordial é que nenhuma conseguiu desenvolver um sistema de monitoramento e de acompanhamento, né, Elaine? Então, é muito lindo, as pessoas se reúnem 2 semanas, depois vai todo mundo embora, tira foto, faz selfie, tal. Mas quem monitora isso? Porque os resultados, eles não são feitos para daqui a 1 ano. Eles são feitos eles vão fazer uma próxima avaliação, por exemplo, daqui a 5 anos. Só que quem que vai monitorar isso? Né? Com uma alternância política tão crítica que nós temos no país.
onde nós saímos de um governo que incentivava e passar a boiada, né? Literalmente, e outro que está tentando, né? Mas que tem uma ministra que é totalmente ridicularizada na Câmara e perante toda a governança do nosso triste Congresso, né? Se é que a gente pode chamar aquilo de Congresso. Então, nós ficamos também muito nas mãos. Aí eu estou falando em termos do Brasil, né? A questão de um sério monitoramento externo é o que a gente precisava, porque interno a gente não vai ter. Interno a gente não vai ter. A gente tem que criar uma comissão de monitoramento. Isso não está pautado aqui. Pode ser que isso surja, né? Mas isso não é. Tem que haver uma equipe de monitoramento, né? Que monitore isso, né? Semestralmente, anualmente, e que vá dando, mesmo que, vamos supor, eles façam uma projeção para daqui a 10 anos, mas anualmente tem que ser dado uma resposta a esse projeto que foi feito em 2030. Para que não chegue em 2040, nada foi feito, todo mundo não vale nada. Não, mas tem que haver isso, né? Tem que haver um monitoramento. Mas, assim, se você falar assim, Mariana, mas não está acontecendo nada, não está tendo nenhum avanço, tá. Pelo menos algumas questões, por isso que eu trouxe a de Copenhague. A de Copenhague, que eles acham que foi um fracasso, ela foi um fracasso porque ela não conseguiu fechar acordo nenhum. Isso foi ótimo, porque quando você fecha um acordo, você não garante nada. Então, quando você não fecha, você reflete muito mais sobre a crise de não se conseguir fazer um acordo. Porque acordo, como que você faz acordo? Você senta na mesa com tanto de gente, vamos imaginar, várias pessoas de todas as estilos vão fazer um acordo? Como? Não tem acordo. Eu não faço acordo. Então é ótimo uma Copa que não faz acordo. Ela é fracassada porque saíram de lá sem nenhum acordo. Mas ela foi vencedora. Para mim, é a Copa mais vencedora. Tá? Muito bem. Muito bem. Mas pouco falada. Mariana, então a gente já está aqui chegando ao nosso horário final. Queremos te agradecer pelas provocações. Eu agradeço, peço desculpas por não ter... mas, assim, há sempre uma... A luta é perene. Porque, senão, se eu fosse tão pessimista, eu não estaria nisso até hoje, né? Total. Eu leio isso como eu leio romance, né? Eu estou sempre lendo para poder... para a gente ter isso como um assunto recorrente. A gente vai a uma festa. Ninguém está falando da COP. Sim, sim. COP? É Copa? Não é Copa, não é COP. Não é Copa. Não, gente, é triste. E fora que nós não falamos, só um minutinho, César, eu sei que passou do tempo, mas uma coisa muito importante, que é a questão da questão que está tendo agora, da crise de se frequentar e de se hospedar em Belém. Né? Como que a especulação imobiliária, né? A especulação não é imobiliária, mas a especulação, né? Ela adentrou. E eu tenho críticas às críticas, sabe? Porque, na verdade, é muito fácil para os países que têm todas as benesses e que têm um turismo maravilhoso falar de Belém, que recebe pouquíssimos turistas por conta da infraestrutura precaríssima que é Belém. Entendeu? Então, eles viram nessa uma oportunidade única. Então, a gente tem que saber fazer uma crítica a eles, mas também uma crítica ao total descaso que essa população vive em relação... que estão vendo nisso a sua grande oportunidade, entendeu? Que são pessoas... São alguns empresários, mas você não vai poder comparar um empresário de Belém que tem um hotelzinho com
uma rede de grandes hotéis no Sudeste, tá? Então, a gente tem que não alimentar isso muito, né? Como um problema tão grave assim. Tem problemas mais graves que esse. Mas, Mariana, muito obrigado. A gente agradece aí todas as provocações. Acho que aquilo que você falou, né? O caminho do meio é o que a gente está aqui propondo, né? É trazer o debate, é convocar os nossos colaboradores, os nossos professores, os nossos educadores, para que, de fato, a gente possa aí, né, ter esse olhar mais crítico e, de fato, num futuro não muito distante, a gente alcançar essa tão almejada educação ambiental emancipadora. Agradeço também a todos os nossos professores das nossas unidades escolares, os nossos educadores e colaboradores dos nossos projetos sociais, aos amigos da família ampliada e a todas as comunidades das religiosas espalhadas pelo Brasil.